Fala galera, eu espero que tudo bem com vocês, Prof. Sost, o canal Bem na Bio. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like para potencializar o meu trabalho. Seja bem-vindo e vamos dar continuidade, meu ser, ao que nós estávamos pensando para o vestibular da UniOeste, edição 2021. Então eu preparei aqui uma visão geral de uma genética que nós chamamos de molecular e também uma genética geral. Lembrando que na edição de 2020 nós não tivemos nenhuma questão de genética na prova da UniOeste. E isso não é muito comum. O comum é a UniOeste cobrar algo relacionado à genética. Então eu vou pensar aqui na genética molecular para você brilhar. E eu vou pensar aqui na genética geral para você brilhar também. E vou fazer o teste número 4, o número 5 e o número 6 da listinha. Eu não tenho a listinha Sost. Vai lá no @profsost, bem na bio no Instagram e pega a sua listinha. Pratique, depois faça a correção. Assista a nossa sequência de aulas para a UniOeste, o nosso seriado UniOeste 2020. E eu espero fazer você acertar 7 das 7 questões, ou contribuir para você acertar 7 das 7. Bem-vindos! Quando nós pensamos seres em genética molecular, a gente vai pensar naquele fluxo da informação genética, do DNA para o RNA, do RNA para a formação das proteínas. Prof, mas a prova falou que o DNA tem capacidade de duplicação ou autoduplicação. Perfeito! Coloquei aqui, ó, DNA originando DNA. Isso nós chamamos de duplicação ou autoduplicação. Nas células eucarióticas ocorre no núcleo. É um processo semi-conservativo, ou seja, conserva metade daquela fita original. Ocorre a produção da fita nova, a nova fita produzida a partir da enzima chamada DNA polimerase. A DNA polimerase faz a construção da nova fita no sentido 5', 3', o sentido da fita. Nós vamos ver o DNA com 2 fitas, separa a fita, tem enzimas como a helicase que contribuem para quebrar as pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas que compõem o DNA. Naquele pareamento específico, a DNA polimerase vem construindo a nova fita, nesse sentido 5'. Então esse processo de duplicação. Nas células procarióticas não tem núcleo, então esse fenômeno ocorre ali na parte gelatinosa, no citosol, ou, contudo, lá o citoplasma celular. Quando nós olhamos para transcrição na célula eucariótica, compartimentalizada, lá no núcleo, o DNA serve de modelo para a formação de RNA. De modelo assim, molde, né? O DNA tem 2 fitas, aquela fita no sentido 3', 5', 3', a fita 3', molde para a construção da nova fita, que vai crescendo no 5', 3'. E a RNA polimerase é que é responsável pela formação, pela construção dessa fita de RNA. Lá no DNA existem sequências específicas que nós chamaremos de genes. Tem uma região promotora, um conjuntinho de enzimas vai sinalizar, ó, aqui é o gene, e a RNA polimerase fará esse trabalho maravilhoso para nós. Então a prova pode lembrar isso, transcrição. Mas aí eu fiz uma setinha voltando essa informação do RNA para o DNA. E essa setinha representa a transcrição reversa. A transcrição reversa ocorre, por exemplo, em retrovírus, que são portadores de uma enzima chamada transcriptase reversa. RT-PCR. Nós ouvimos falar isso nos testes para a Covid-19. O vírus SARS-CoV-2, ou causador da Covid-19, é um vírus de RNA, mas ele não é um retrovírus. Ele não possui transcriptase reversa. Mas nós desenvolvemos tecnologias e nós conseguimos pegar o RNA do vírus,
usar a transcriptase reversa, produzir um DNA, amplificar, fazer a PCR, fazer cópias e mais cópias e mais cópias para poder estudar esse vírus, para poder dar testes diagnósticos. Então a prova pode fazer esse link, mas, por favor, a transcriptase reversa existe em alguns vírus que são denominados de retrovírus. E o exemplo mais comum é o exemplo do vírus HIV. Quando nós olhamos para a informação RNA-proteína, esse fenômeno chama-se tradução, ou simplesmente a síntese de proteínas, que não é um processo simples, é um processo complexo, é um processo com passos, é um processo bem regulado para produzir essas proteínas. Vai ocorrer no citosol ou citoplasma das células eucarióticas e também das procarióticas. Tem a participação do RNA mensageiro, que carrega a mensagem. Tem a participação do RNA ribossômico, que forma o ribossomo, e do RNA transportador, que transporta os aminoácidos. Cada 3 letrinhas lá no RNA mensageiro, eu tenho um códon. A, o G, códon de iniciação, orienta o aminoácido metionina na proteína. Códons, o AA, o AG, o GA indicam o fim ou o final da síntese de proteínas. O código genético é a relação do códon e o respectivo aminoácido. Lembrando que muitos aminoácidos são degenerados. Exceção a metionina e o triptofano, nós temos outros aminoácidos que são degenerados. O que significa isso? Que o aminoácido pode ser orientado por mais de um códon. Então, no RNA mensageiro, 3 letrinhas, códon, orienta aminoácido, com exceção de 3. O AA, o AG, o GA, que indicam fim. Códon pareia com o anticódon. O anticódon no RNA transportador, para encaixando os aminoácidos e formar a proteína. Então, cuidado com esses termos. Sócio, apareceu lá DNA. Apareceu diferença para o RNA. Apareceu o que era comum. Apareceu que o DNA e o RNA são polinucleotídeos. Então aqui você tem um nucleotídeo que é o tijolinho. O DNA é essa parede. O DNA é a parede. O RNA é a parede. E a parede é formada por tijolinhos. Os tijolinhos são os nucleotídeos. Fosfato, pentose, base nitrogenada. Fosfato, pentose, base. Nucleotídeo, e isso vai formar os ácidos nucleicos. No DNA eu tenho uma dupla fita de nucleotídeos, DNA dupla hélice em células. Em vírus pode ser fita simples ou dupla. RNA, fita simples de nucleotídeos em célula. Em vírus pode ser fita simples ou fita dupla. No DNA tem desoxirribose como pentose. No RNA tem ribose como pentose. No DNA tem a timina. No RNA tem a uracila, uracil. Então existem diferenças aí entre DNA e RNA e tome cuidado. Já que na pandemia da Covid-19 foram lançadas vacinas de DNA, como Oxford AstraZeneca, que vai ser essa informação carregada por um adenovírus que causa resfriado comum, mas não causa prejuízo para nós. Não causa probleminha para nós. E aí, Sochi, esse adenovírus leva a informação a esse tal de DNA e lá dentro ele vai organizar, vai comandar a nossa célulazinha para produzir a proteína spike, a proteína, o espinhozinho do coronavírus. Pfizer-BioNTech, uma vacina de RNA. O RNA está lá em microesferas bonitinhas, envolto por estruturas, colocado, chegou na célula e ele vai organizar a produção dessa proteína. As células vão expressar essa proteína, o sistema imune vai reconhecer, vai produzir anticorpos e células de memória. Então nós temos aí na pandemia de Covid-19 o lançamento de vacinas de DNA e RNA para a espécie humana. Então cuidado com essas referências que a UniOeste pode fazer para você.
Quando nós vamos para a genética geral, aqueles cálculos, aqueles cruzamentos. Na última edição da prova da UniOeste também nós não tivemos isso. Ó. Eu quero que você bate um olhinho aqui num parzinho de cromossomos homólogos, numa célula diploide. Viu a aula anterior? Começamos com biologia celular, o nosso Sostflix UniOeste. Sostflix UniOeste, venha, siga as minhas aulas e a minha listinha de teste. E você lá na aula anterior viu que uma célula diploide ou 2N tem cromossomos homólogos, par de homólogos, cromossomos do mesmo par. No homólogo eu vejo a presença de genes alelos, as formas mutantes de um gene. O gene é a receitinha, é o pedacinho do DNA que vai expressar um RNA ou uma proteína. E aí, eu tenho uma versão azão, eu tenho uma versão azinho. Então, um gene com dois alelos. Os alelos ocupam o mesmo locus. Locus é o lugar. Locus é a posição do gene no cromossomo. Eu falo para você que eu sou um indivíduo azão-azinho para o albinismo. Então, eu sou heterozigótico. Eu tenho alelos diferentes. Um dominante, representado pela letra maiúscula, e um recessivo pela letra minúscula. Isso é o meu genótipo. O meu fenótipo é não ser albino, porque o alelo azão vai expressar a enzima importante para a produção da melanina. Então eu sou azão-azinho. Eu consigo produzir gametas. Vai ocorrer meiose lá na espermatogônia, no interior do testículo, no túbulo seminífero. E aí vai produzir um espermatozoide. 50% dos espermatozoides contendo o alelo azão, 50% contendo o alelo azinho. Então, quando você faz o quadrinho de Punnett, quando você faz o chiqueirinho que você aprendeu, e você coloca o azão e o azinho, se eu cruzar um casal heterozigótico para o albinismo, quando eu coloco o quadrinho aqui, gente, isso aqui é a representação de 50% e 50% do gameta azão e do gameta azinho. Então, se eu cruzar um casal heterozigótico para o albinismo, qual a probabilidade de nascer uma criança albina? Então, eu vou colocar aqui os gametas que o papai pode produzir, que a mamãe pode produzir, e aí juntar azão-azão, azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho. Ah, mas ele perguntou a probabilidade de nascer uma menina albina. 1/4 para o albinismo e menina. Multiplica a probabilidade. 1/4 vezes 1/2, resposta 1/8. Brilha, brilha, estrelinha. Então isso segue um padrão da primeira lei de Mendel. Agora vem pra cá, vem pra cá. Azão, azinho, bezão, bezinho. Qual é o genótipo desse indivíduo sócio? É azão, azinho, bezão, bezinho. O genótipo é o conjunto desses genes, o conjunto dos alelos de uma célula de um indivíduo. E quando tu vê azão, azinho, bezão, bezinho, opa, eu estou analisando duas características. Cada uma delas está num par de homólogos. Eu já estou pensando na segunda lei de Mendel, também chamada de segregação independente. E lá na segregação independente, quais são os gametas? Opa, lembra que na anáfase da meiose separa o homólogo. Esse aqui vai para um lado, esse vai para o outro, esse vai para um lado, esse vai para o outro. Mas esse azão pode ir junto com o bezão para um espermatozoide, para uma célula reprodutiva. Esse azão pode ir com o bezinho. Então a segregação independente está rolando lá na anáfase da meiose. E aí eu posso produzir 25% dos gametas azão-bezão, 25% azão-bezinho, 25% azinho-bezão e 25% azinho-bezinho, meu ser. Meu ser focado, 25, 25. Coloca lá no quadrinho, vai dar um quadrinho maior. Coloca lá no quadrinho, vai dar um quadrinho maior. Se você cruzar indivíduos azão, azinho, bezão, bezinho, separa a gameta, vai dar aquela proporção fenotípica de 9 para 3 para 3 para 1. 9 em 16, 3 em 16, 3 em 16, 1 em 16.
9 com 3, 12, 15, 16. Então você tinha lá amarela lisa, amarela rugosa, verde lisa, verde rugosa. 9, 3, 3, 1 é a proporção fenotípica do cruzamento entre dois indivíduos duplo heterozigóticos ou de híbridos. Quando nós olhamos azão, azinho, bezão, bezinho, e olha embaixo, azão, azinho, bezão, bezinho, só que em genes ligados. A UniOeste escreveu lá, genes ligados. Uau! O que é isso? Gene ligado é aquele ligado. É aquele gene que está no mesmo cromossomo. Olha a diferença aqui, ó. Azão, azinho, bezão, bezinho. Seja sensível. Seja sensível. Azão, azinho, bezão, bezinho. E azão, azinho, bezão, bezinho. Seja sensível. Azão, azinho em um cromossomo, um par de homólogo. Bezão, bezinho, outro par. Segregação independente. Segunda lei. Azão, azinho, bezão, bezinho, ligados no mesmo cromossomo. Thomas Hunt Morgan, linkage. Esses indivíduos, azão, azinho, bezão, bezinho, vão produzir 50% dos gametas azão, bezão, 50% dos gametas azinho, bezinho, separa aqui e separa aqui, meu ser. Separou o homólogo, vai cada um para formar um gameta. Ô sócio, mas a UniOeste cobrou na questão 3. Eu tô vendo ela. Na questão 3. 10% de taxa de crossing. Se tem taxa de crossing, ocorre alteração nessas proporções. Então você vai separar o azão, bezão, azinho, bezinho, porque eles são os recombinantes. 45% dos gametas serão azão, bezão e 45% serão azinho, bezinho. 10% é a taxa de crossing, é a soma da porcentagem dos gametas recombinantes. Os outros 90% são de gametas parentais, os que não sofreram crossing over. Então quem sofreu crossing, sócio? Separamos os parentais, agora vem para a seta para cá, troca aqui e troca aqui. Você vai ter azão, bezinho e azinho, bezão. 5% mais 5% fecha os 10% da taxa de crossing. Então, cuidado com genética molecular, cuidado com genética geral. Última edição, 2020, a UniOeste não fez cobrança, nem em parte teórica, nem em cálculo, nem de DNA e nem de RNA. Então fica ligado que é uma das apostas do sócio. Vamos para o teste. Teste 4, teste 5, teste 6 e eu vou dando mais uns insights para você acertar 7 das 7. Bora lá para os testes. 4. Sócio, não tô com o teste. Vai aparecer o teste para você, mas lá no @profsost, bem na bio no Instagram. Clica lá no link da bio e aí você tem acesso à listinha com testes para praticar, tá? Vem comigo, ó. Teste número 4. Vamos lá fazer a correção. Letra A. A UniOeste fala: relativo ao fluxo da informação genética e seus constituintes, assinale a alternativa incorreta. Está grande lá, incorreta. Cuidado, cuidado, cuidado. Às vezes você está lendo correta, e apareceu a incorreta. Letra A. Nucleotídeo é formado por uma base nitrogenada, uma pentose e um grupo fosfato. Cara, o nucleotídeo é o tijolinho, fosfato, pentose e base. Tá aqui, ó. Fosfato, pentose, que pode ser a ribose no RNA, ou a desoxirribose no DNA, e as bases nitrogenadas, fosfato, bolinha, casinha, bandeirinha de São João, acende a fogueira do meu coração. Adenina, timina, citosina, guanina, uracil ou uracila. Lembrando que a adenina tem no DNA e tem no RNA. Timina, no DNA. Citosina, DNA e RNA. Guanina, DNA e RNA.
Uracil ou uracila? RNA. Perfeito. Sócio, a prova falou que o DNA dupla hélice tinha 20% de adenina. E ele queria saber a porcentagem das outras bases. Se tem 20% de adenina, a timina faz o parzinho específico. A com T, 2 pontes de hidrogênio. C com G, 3 pontes. Se tem 20% de adenina, tem que ter 20% de timina. 20 mais 20 dá 40. Citosina, 30%. Guanina, 30%. Adenina, guanina, timina, citosina. Essa vai ser a porcentagem, tá? Então, muito cuidado. Na letra B, a UniOeste nos fala: bases púricas e pirimídicas possuem 2 e 1 anéis, respectivamente. Quando eu fiz pré-vestibular, o meu prof falava que adenina e guanina são bases púricas. Água púrica. E as púricas têm 2 anéis. São as bases maiores. E a adenina, guanina, citosina, timina, uracil são as pituquinhas, são as pirimídicas. Só um anel. No DNA dupla hélice, toda base púrica se liga a uma pirimídica. Adenina, parzinho, timina. Adenina púrica, timina, pirimídica. Guanina, citosina. Guanina púrica, citosina, pirimídica. O Sócio falou que 50% do DNA dupla hélice é púrica e 50% é pirimídica. Olha! 20 mais 30, 50, 50. Então fique ligado, meu ser. Letra C de casa. Fala lá, ribossomos são formados apenas por RNA ribossômico. Apenas já me deu um arrepiozinho, ó. Apenas já me deu um arrepiozinho, ó. Por que, Sócio? Porque o ribossomo é formado por RNAR mais proteínas. RNAR mais proteínas. Tum, tum. A UniOeste esqueceu de citar a proteína. Eu ia fazer uma seta, sei lá o que eu fiz. Era equivocada. E você vai marcar a letra C, porque o ribossomo é formado de RNA e proteína e serve para a produção de proteínas. D. O fluxo da informação genética pode ocorrer de RNA para DNA. Perfeito! Nós temos esse fluxo nos retrovírus. Vírus que tem uma enzima chamada de transcriptase reversa. Só mais o vírus, transcriptase reversa. Causador da Covid, tem, senhor? Não! Ele é um vírus de RNA, mas ele não possui transcriptase reversa. Ele não é um retrovírus. Então, cuidado. Na letra E, RNA mensageiro e RNA transportador participam da tradução. A tradução ocorre no citoplasma das células eucarióticas. A tradução consistia na produção da proteína. Tu tem a participação do RNA mensageiro. 3 letrinhas códon, pareados com anticódon no RNA transportador que transporta o aminoácido. A sequência de códons determina a sequência de aminoácido na proteína. Então eu tenho RNA mensageiro, RNA ribossômico, RNA transportador. É nosso! Então, 4 verdadeiras, uma falsa e você ia marcar a falsa. Questão número 5. A questão número 5 traz uma parte intercalada entre teoria e prática. Vamos brilhar. Na 5 aparece lá: a genética é o ramo da ciência que estuda as leis e a transmissão dos caracteres hereditários. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta. Tratando-se de genes A e B ligados, risca ligados. Distantes 20 unidades de recombinação, rapaz. Uma planta com genótipo... Opa! A UniOeste te deu azão, bezão, azinho, bezinho. Genes ligados, meus sírios. Significa que o azão está aqui, e o bezão está aqui, e o azinho está aqui, e o bezinho está aqui. Posição cis ou acoplamento. Você tem aqui os representantes com letra maiúscula, os dominantes, do mesmo cromossomo,
e os recessivos no mesmo cromossomo. Separa Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Sempre eu vou ter a formação de gametas parentais e teve taxa de crossing. Teve taxa. Mas por que teve taxa? Porque ele falou ali, ó, 20% de unidade de recombinação, gente. Então esse 20%, mas não apareceu 20%, 20 unidades de recombinação, 20 centimorgão, 20%, a distância do A e do B. Isso é a taxa de crossing over. Então, se teve 20%, eu já começo a pensar que é 40 para cá e 40 para cá. Porque só acha, 80% são dos parentais. E aí, o que tu tem que fazer agora? Teve crossing. Vamos mudar para você do crossing, hein? Crossing. Quebra um pedacinho e vem para cá. Quebra um pedacinho e vem pra cá. Você vai falar, cara, quebrou e trocou, sócio. E aí, Azão, Bzinho. E aí, Azinho, Bzão. Quanto que eu tenho aqui, sócio? Cara, 20%, meu querido, ó. Minha querida pessoa. Você vai olhar ali, 10, 10. Então, 40%, o Oeste cita, 40% de gametas Azão, Bzão. 40 Azinho, Bzinho. 10% Azão, Bzinho e 10 Azinho, Bzão. Letra A de A correta. Não é legal quando a A é correta assim, mas ela pode ser, por favor. Então aqui, letra A correta. Letra B. Tratando-se de genes A e B não ligados. Não ligados. Então A e B não ligado. A e B não ligado. A e B não ligado. Tá, a gente sabe que é falsa, porque A é verdadeira e só tem uma na resposta. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Tá aí, ó. Não ligados. Eles estão em cromossomos diferentes. Caímos na segunda lei de Mendel. Quais são os gametas? Eita, quais são os gametas, povo? Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. 25% para cada. Segundo a segregação independente. O que a Oeste fala? Planta formará somente Azão, Bzão e Azinho, Bzinho? Formaria se tivesse na posição cis, mas se tivesse ligado sem crossing over. Então é Miguel, a letra B. A letra C, CC. Em um indivíduo, genótipo é o conjunto de características morfológicas ou funcionais. E fenótipo é a constituição genética. Inverteu, né? A Oeste inverteu. O genótipo, olha lá, é a constituição gênica e o fenótipo as características funcionais. A expressão do genótipo associado ao meio. Eu falo para você que o indivíduo tem o tipo sanguíneo A. Opa, o tipo sanguíneo A é o fenótipo. Aí ele pode ser Iazão, Iazão. Iazão, Izinho. Esse é o genótipo. Na letra D, codominância e dominância incompleta são denominações diferentes para formas idênticas de interações alérgicas. Cara, teoria. Codominância, eu tenho o tipo sanguíneo AB. Eu sócio sou AB. Eu sou o receptor universal para o sistema ABO. Então eu tenho lá Iazão e Bzão. Lembrando que tem o fator RH para considerar também. Eu não sou o verdadeiro receptor, porque eu sou AB negativo. E o verdadeiro é o AB positivo. Que o tipo positivo recebe sangue tanto de positivo quanto de negativo. Mas quando eu sou AB, um alelo expressa o Iazão na membrana das hemácias, vai aparecer lá um componente que indica quimicamente que eu sou do tipo A e que também eu expresso o alelo B e também eu sou do tipo B. Agora, lá naquelas plantinhas, as mirábiles de Alapa, você tem um indivíduo Vzão, Bzão. E esse Vzão, Bzão tem o fenótipo rósea. E o fenótipo rósea expressa apenas um alelo. Então, na codominância, o heterozigótico expressa os dois alelos. Na dominância intermediária, somente um dos alelos. Então, são expressões diferentes. Tem até mesmo as proporções fenotípicas lá em cruzamentos.
entre indivíduos heterozigóticos, mas a expressão é diferente. Letra escola. Epistasia é uma herança monogênica e que ocorre devido à interação por alelos múltiplos. Alelo múltiplo é quando você tem 3 ou mais alelos de um mesmo gene, tipo Iazão, Ibezão e Izinho. 3 alelos para o mesmo gene, a mesma receita. Só que cada um de nós recebe apenas 2 alelos. Mas na população eu tenho 3 alelos para determinar o tipo sanguíneo. Mas eu só recebi um alelo Iazão e um alelo Ibezão, do meu papai e da minha mamãe. Boa! Na população eu tenho Iá, Ibê, Izinho. Quem é Izinho? É Izinho, Izinho. Recebeu 2 alelos Izinho. Quando nós pensamos em epistasia, a epistasia é um caso de interação gênica. E na interação gênica, você tem 2 ou mais genes. Então eu tenho o gene A, eu tenho, sei lá, o gene B, e eles interagem para dar um fenótipo. Então, na interação gênica, eu preciso de 2 ou mais genes para interagir. Então, não é monogênica. Monogênica é que só tem um gene. Então, a epistasia, os genes complementares lá nas cristas de galináceos, a cor da pele, que é uma herança quantitativa. Então, isso é caso de interação gênica, quando eu tenho 2 ou mais genes para determinar um fenótipo. Então, cuidado com a parte teórica. Vamos aplicar no 6, ó. O teste 6 trará para nós um caso de aplicação de interação. Está lá no 6. Em abóboras, a cor do fruto é determinada por 2 genes de segregação independente. Opa, então eles estão em cromossomos diferentes. Segue a segunda lei, corre pro abraço. Os genótipos Czão, Czão e Czão, Czinho produzem frutos brancos. Czão, 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 Czinho branco. Vai sempre extraindo os dados da questão para você não perder tempo. Quanto Czinho, Czinho é necessário para um fruto colorido? Czinho, Czinho é necessário para um fruto colorido. Show de bola! Depois, cuja cor é determinado pelo segundo gene. Para ele ser amarelo, então ele tem que ter Czão, Czão, Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho. Qual é a cor daí, Sochi? Amarelo. Se for Czinho, Czinho, Vzinho, Vzinho, ó, será verde. Verde. Tá aí, sou do interior do Paraná. Então a gente vai ver o verde ali. O verde. Quando nós pensamos nessa combinação do cruzamento de plantas brancas heterozigotas para os 2 loci. Loci é o plural de locus. Czão, Czinho, Vzão, Vzinho, Czão, Czinho, Vzão, Vzinho. Muito bem. Você pode ter um trabalhinho braçal para separar aqui os 4 gametas. Czão, Vzão, Czão, Vzinho, Czinho, Vzão, Czinho, Czinho, Vzinho. Tá aqui. Aí você vai colocar aqui, muito bem. E aí, esse cidadão vai produzir Czão, Vzão, Czão, Vzinho, Czinho, Vzão, Czinho, Vzinho. E aí você monta o quadrinho, e aí você conta e observa as combinações. Você vai falar, ô Sost, mas eu já sou topzera em biologia, Sost. Essa aqui é a versão geral que você pode fazer. Você vai ter que investir um tempinho. Mas se você já está no padrão geral, topzera e FIFA de biologia, padrão Sost de ser, vamos lá. Você vai lembrar que isso aqui é heterozigoto cruzado com heterozigoto. De híbridos, duplo héteros cruzados, 9, 3, 3, 1, a proporção fenotípica da segunda lei. 9 serão Czão alguma coisa, Vzão alguma coisa. Se ele é Czão alguma coisa, Vzão alguma coisa, ele vai ser branco. 3, Czão alguma coisa, Vzinho, Vzinho, ó. Se ele é Czão alguma coisa, Vzinho, Vzinho, tem Czão. Então, tu já tem aqui 12 em 16.
9 mais 3, 12, mais 3, 15, mais 1, 16. Então é 9 em 16, 3 em 16, 3 em 16, 1 em 16, que serão os 16 indivíduos aqui no quadrinho. 3 serão Czinho, Czinho, vezes alguma coisa. Opa! Esse cara me interessa, né? 3 em 16 serão o quê? Tem vezão. E tem Czinho, Czinho. Então ele é amarelo. Show, sorte. Opa! Tem Czinho e ele é Vzinho, Vzinho. 1 em 16 serão verdes. Percebeu? Padrão sorte. Cola em mim que você brilha. Cola em mim que nós vamos no 7 da 7 da União Oeste. Olha a letra A. 12 em 16 com plantinhas de fruto colorido. Mentira, quase um trava-língua. Fruto colorido. Fruto colorido. Fruto colorido. Fruto colorido. 12 em 16 serão o quê? 12 em 16 são brancos. Brancos. Branco. Então é Miguel. A B1 em 16 com plantas de frutos amarelos. Amarelo é 13 em 16. Então é Miguel. 3 em 16 para ser amarelo. 3/4 de plantas com frutos brancos. Plantas com frutos brancos. Plantas com frutos brancos. Quase um trava-língua. Perfeito. Sóstima, de onde saiu 3/4? Meu ser. 12 em 16. Divide por 4. Vai dar 3 e vai dar 4. Então só simplificou. A União Oeste foi malandrinha ali e só meteu uma simplificação. Depois, 3 em 16 com frutos verdes. Verde é 1 em 16, então é falso. E de escola, apenas plantas com frutos brancos. Mentira, porque tem branco, tem verde e tem amarelo. Então esse era um modelinho de um teste que envolvia cruzamento para você pensar e calcular. Na dúvida, se você não lembrar no 9331, cruzando de híbrido, monta um quadrinho, invista um tempinho para garantir 7 da 7. Eu espero ter ajudado você, eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, o seu comentário e se você não é inscrito, se inscreva no canal. Um abração a todos e até o nosso próximo capítulo Sostflix União Oeste para acertar 7 da 7. Tchau, tchau!